Oi, gente, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Bernardo, né, mais conhecido como Bernard, não é isso? Oui. Sim, fale em português, fale com sotaque, fale como você quiser, tá bom? Tá bom. Não se preocupe com isso. Então, ele é espanhol e é casado com uma amiga minha. E hoje estamos aqui para responder uma tag, que é a tag de como... Qual é a tag mesmo? Conhecendo melhor. Umas perguntas, umas perguntinhas, né? Aí, Não, ele tá aqui para responder a uma tag, né? Eu vou fazer algumas perguntas para ele, assim, sobre o casamento dele, como foi que ele conheceu a esposa dele e tal. E ao mesmo tempo eu vou responder também como foi que eu conheci o meu marido. Então, são 19 questões, né? Que se conhecendo melhor, é mais se conhecendo melhor, para ver se ele conhece realmente. sua companheira, né? Seu companheiro. Para ver se ele conhece realmente a companheira dele. E se eu conheço também o meu marido, né? Claro. O amor deles são muito grandes e eu acho isso muito bonito, assim, um casal assim tão unido, sabe? Então, isso é muito importante. Bernardo tá meio intimidado, mas não fique muito intimidado não, viu? Sim. Pode ficar à vontade aqui, que aí vai, né? Vamos lá. Ok. Então vamos para a primeira questão. Ele vai responder e depois eu respondo, tá bom? Então vamos para a número 1. Como vocês se conheceram? Nos conhecimos por internet. Internet. Eu conheci o meu marido na praia. Foi ali na praia do Farol da Barra, em Salvador, Bahia. Então, número 2. Onde foi a primeira vez que vocês ficaram? A primeira vez que a gente ficou foi acá na Espanha, na casa de meu sobrinho. Então, eles ficaram na casa do sobrinho, o sobrinho ouvindo tudo. A primeira vez que a gente ficamos foi na casa dele. Ele tinha um apartamento alugado lá em Salvador, então eu fui para casa dele um mês depois que a gente estava saindo junto e aí namoramos esse dia, né? Um mês depois para conquistar esse homem, imagine, meu Deus. Vamos para o número 3. Qual foi sua primeira impressão quando a viu? Pues a primeira impressão quando vi a ela não decepcionou em absoluto a como já conhecia ela, não? Mediante a rede. Maravilhoso, mágica, podia falar mágica, foi mágica. Sim. Comigo foi mais ou menos mais ou menos a mesma coisa, né? Quando eu vi meu marido pela primeira vez, nossa, parecia que tudo já estava escrito. Este homem é para você, minha filha. Sim. Então foi muito, muito especial mesmo. Eu fiquei... Eu saí é como se minha alma tivesse saído de meu corpo, assim, sabe? Eu me senti muito, muito leve. Foi uma sensação incrível. Já sabia que era o homem da minha vida. Sim. O seu caso também foi assim. Tá vendo? É parecido. O nome disso é amor, viu, gente? 4. Quando foi que você conheceu a família dela? Eu conheci na família dela, desde que a gente se conheceu por primeira vez, um primeiro contato na internet. Você viu a família dela pela internet também? Não, porque então a tecnologia não era, estamos falando de faz 8 anos atrás, não? Acho que sim. YouTube 8 anos atrás não tinha. Era só correio eletrônico, né? E Era... demorava 1 ano mandar um vídeo daquelas com câmera ruim de celulazinho, né? Sim. Não tinha tanto como hoje em dia no computador tem webcam. E na época não tinha webcam no computador. Tinha que ser aquelas câmerazinhas, né, fora que a gente instalava. Mas o primeiro dia realmente que você viu foi quando você foi no Brasil. Quando eu fui no Brasil, desde que a gente tive um primeiro contato por internet, acho que transcorreram uns 8 meses ou assim. 8 meses? 8 meses. Não. Então ele viu a família dela 8 meses depois. Sim. E eu vi a família do meu marido quanto tempo depois? Ficamos juntos 6, foi mais ou menos 8 meses depois também. 8 meses também? Foi, eu acho que foi. Foi 8 meses, sim, 8 meses depois. Eu vim para a França em julho,
né? E quando eu cheguei na França, eu fui logo para casa da minha sogra, então foi 8 meses depois que eu conheci a família dele, que ele estava no Brasil sozinho, né? Ai, gente, a casa tá ficando... Vamos para número 5. Há quanto tempo estão juntos? Pues 8 años, 8 años ya 8 que la anos. gente decidió compartir, ¿no? Una vida en común, ¿no? Sim, 8 anos juntos, olha que loucura. Pois eu tenho 10 anos, foi em 2006. A gente se encontramos em janeiro de 2006. Já tem já 10 anos. El tiempo pasa rápido. Muito rápido, muito, Cuando se muito. está bien. Parece que foi ontem. Sí, sí. Parece que foi ontem. Quando se ama, né, o tempo passa muito rápido, Sim. né? Quando você está com uma pessoa assim que você não ama, né, parece um ano, parece uma eternidade. Está certo. Vamos para 6. Vocês têm alguma tradição de casal? Bom, temos algumas, não? Mas a mais marcante agora que eu estou lembrando, temos uma tradição de abrir uma garrafa de vinho e compartilhar um bom filme tomando um vinho. O bom filme dele, gente, é filme de terror. Sim, bom. Olha o bom filme, eu sei porque ele já me contou. Às vezes ela me vacía a taça em cima, um pouco com aquele susto, não? Mas eu já me acostumei. Quando ela toma susto, ela derrama vinho em cima dele, sabe? Ela fica ali assistindo o filme ali, ó, né, com a taça na mão, e aí se assusta e... Entremesclando assim os braços, ficando... Mas já me... Essa é uma tradição de casal, mas é a tradição de jogar vinho também, né? Pois já a nossa tradição é mais ou menos a mesma coisa. Toda noite, 8h30 da noite, assim, quando a gente bota minha filha para dormir, que ela dorme cedo, então depois disso a gente vem pro sofá e a gente assiste um filmezinho juntos. Sim. Né? Então quase toda noite é a mesma coisa, a gente assiste filme e depois vamos dormir, porque no outro dia tem que trabalhar, né? Então não dá para ficar acordado até tarde. Mas isso é uma tradição nossa, né, do inverno, porque no verão a gente não faz isso. No verão nossa tradição é comer na varanda à noite e ficar conversando a altas horas da madrugada. Sim. O verão o verão aqui na Europa dura, né? Às 10 horas da noite ainda tem sol. Ainda tem sol, né? Então, sim, é o típico verão europeu. Ficar na terraça, tomar... Bater um papo, tomar... Então, é por isso que essa tradição... Temos duas tradições, uma no inverno e outra no verão, né? Sim. No inverno não dá vontade de ficar lá de fora, não. É muito frio, né? Não, no inverno hay que estar juntinhos, compartindo um vinho, não dá para ficar no terraço, não. E é por isso que a gente fica aqui no sofá em paz, assistindo um filmezinho bom e pronto, né? Vamos para número 7, que é: qual foi a sua primeira viagem juntos? Nossa primeira viagem junto foi, por incrível que pareça, nossa primeira casa, que foi o caminhão. Não, foi o segundo dia de conhecernos pessoalmente. Eu me dedico ao transporte, então me dedicava ao transporte internacional e fizemos uma viagem juntos da minha cidade, de Almeria, à Alemanha. A Alemanha. Foi uma viagem, ela não conheceu por primeira vez o que é ir numa carreta, num caminhão carreta, não? E bom, foi bom porque o caminhão estava pronto tinha comodidade. Só a primeira noite fazia um vento infernal, ela não estava acostumada. E aquela noite foi um pouco movimentada por isso. Mas terminou acostumando-se ao clima europeu. Essa viagem também conheceu a neve. Ah, sim. Tirei fotos e imortalizei ela. Nossa, foi a primeira vez que ela tinha Parecia uma viajado criança, né? para a Europa, né? Sim, foi aqui na França. Foi aqui na França que ela viu a neve por primeira vez. Sim. Ele trabalha com um caminhão, né? Ele é caminhoneiro. Sim. E os caminhões daqui da Europa, eles são muito sofisticados, né? Muito sofisticados. Então, quando ele foi trabalhar no Brasil, ele viu que o caminhão não é a mesma coisa, né? E aqui tudo é
é tudo normalizado, né? Não pode sair do comum. Então, os caminhões daqui é muito, como eu dizia a você, é muito confortável para viajar, né? Tem Então que pode ir viajar em paz. climatizado, caminhão. porque senão não dá quando chega inverno. Tem uma série de coisas que... Sim, no inverno tem que ter calefação dentro do caminhão, porque senão morre gelado os dois, né? Sim, Durinho ali. Sim. Então você respondeu. E a minha primeira viagem com o Claude foi para Tunísia. Uhum. Fomos para Tunísia, para Djerba. Era o nome da ilha tunisiana, Djerba. E foi uma viagem muito bonita. Foi a primeira viagem assim que a gente saímos do país assim juntos, sabe? Então foi muito bonita. Na época era muito baratinha a viagem para ir para Tunísia, para o Marrocos, era barato, né? E tinha muita segurança nessa época, porque foi em 2008. 2008. Hoje em dia eu não teria coragem, nem que se pagasse minha viagem de ir. Mas abafa o caso. Mas nossa primeira viagem juntos foi na Tunísia. Agora, número 8. A pergunta número 8 é: qual foi a primeira coisa assim que te atraiu, né, nela? Quando a gente se viu por primeira vez? Sim. Bom, foi seu olhar. Foi o olhar? Sim, porque acho que ela percebeu lá no aeroporto, ela percebeu minha presença antes que eu a dela, e quando eu olhei para ela já me estava olhando e sorrindo, que sua sonrisa e seu olhar vão da mesma mão, né? Então para mim foi uma coisa muito forte, né? Forte, maravilhosa, sim. Foi a primeira coisa que me marcou dela. Sim, sim. O que me atraiu assim no Claude foi o jeito delicado dele fazer as coisas. Ele fazia tudo com muito jeito, assim. Quando eu olhei ele de longe, a gente ainda não tinha conversado nem nada. Eu só estava só olhando ali toda hipnotizada, achando que era o homem da minha vida. Mas ele tinha um jeito muito delicado de pegar nas coisas. Ele estava na praia e tinha uma cadeira para ele e uma cadeira para a bolsa dele. Imagine, né? Eu já nem pagava cadeira para economizar os caraminguá, botava já uma toalha ali na areia. Ele não, tinha que ter, né, uma cadeira ali para ele, para a sacola dele. Ele é a sacola dele. Então ele pegava as coisas assim com muita delicadeza, sabe? Aliás, nesse dia minhas amigas, teve algumas amigas, porque eu estava com as amigas assim na praia, ele disse: "Este homem é gay". Tudo passando perto dele ali, de biquininho dentro da bunda, tentando paquerar ele, mas dizendo que ele era gay, porque aquele jeito dele delicado, o jeito francês, né, de ser, né? Na verdade, elas tinham costume com aqueles homens bruscos, né? Mas aquela delicadeza, aquela educação, aquela coisa chique, homem chique. Ele é muito chique, meu marido. Então, isso me atraiu. Foi a primeira coisa, porque o olhar não deu para ver. O olhar, ele é muito tímido, ele ficava assim, ó. Ele não olhava para o lado nem nada, ele ficava com a cabeça baixa. Eu também. Então, vamos para o número 9. Qual os motivos pelo quais vocês brigam? Bom, o motivo sou eu. O motivo é... Cabeça dura. A maioria, mas sempre... Não são brigas, não são... Briguinhas pequenos desencontros, né? Sim, sim. Mas a maioria das vezes é por... Você é o motivo. Sim. Já a gente briga muito porque meu marido, ele é um pai muito, muito, muito protetor, né? E ele quer fazer todas as vantagens da minha filha. Ele sempre está querendo fazer todas as vantagens dela. E eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter limite. Mas ele é um pai babão, né? Então a gente briga muito por causa disso, porque ele faz as vontades dela. Eu digo não, né, a ela, eu consigo dizer não, mas ele nunca consegue dizer não a minha filha. Então a gente briga, mas também não é aquelas brigas assim gigantes. Não, brigas não. Normais, brigas normais, né? Vamos para a questão número 10. Quem manda na relação? Você ou ela? Bom, dizem que inevitavelmente uma das duas pessoas, sempre, por mais que se queira, é a que
La que no sé, yo acho que, bom, eu e minha esposa acho que nos complementamos bem, não? Porque um casal é isso, é complementar-se, a coisa que um olha, o outro olha, né? Onde, então, mas eu percebo não sei, às vezes uma dependência emocional por parte dela hacia mim, né? E eu gosto muito disso, não? Porque, bom, se transmite em parte, não, o amor, assim, né? Por um lado também tanta dependência, não tanta dependência, não? Sino está sujeita também a lo que acontece muitas vezes. Às vezes está por situações da vida, por situações de trabalho, com um estado de ânimo assim, não? Sim, sim. Passa a la pessoa que está um pouco dependendo de seu estado de ânimo, não? Sim, sim. Mas Mas isso é amor, né? Isso sim. é amor. Quando a gente ama alguém, a gente fica independente dessa pessoa, né? Yeah. Fica dependente dessa pessoa. Então, eu acho que isso é amor. O nome disso é amor. E ela é mulher, é uma mulher frágil também. Nós mulheres, né, ficamos assim desse jeito. Não só mulheres como homem, porque na minha relação, no meu caso, é ele que é muito. Ele precisa de mim muito, 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 muito mesmo, sabe? E eu entendo o que você quer dizer com isso, porque a gente corresponde, a gente ama também, tem o mesmo sentimento, mas ao mesmo tempo a gente fica muito, como dizer, a gente tem um pouco medo, um certo medo, né? Porque Sim. é claro, né? Não vamos pensar no pior, mas imagine se acontece alguma coisa com a gente, essa pessoa vai Sim. sofrer muito, então a gente não quer que essa pessoa sofra, eu né? falava precisamente por isso, não? Precisamente por isso. Sim, sim, exatamente. Mas na minha relação, não é que ele mande mais ou que eu mando mais. É claro, na minha relação sou eu que sou a mais mandona. Não vou mentir, né? Eu sou muito reclamona, eu reclamo muito. Ele é muito calmo, meu marido é muito calmo, mas eu sempre sou a mandona, assim. Mas eu admito. Mas não tem nenhuma relação assim boa, sadia, não tem quem mande mais ou menos. Mas eu sei que ele depende muito de mim para muitas coisas. Sim. Muitas, muitas coisas. Ele precisa de mim. Ele está sempre me chamando em tudo, né? E eu vi isso quando eu tive minha filha. Ele me chamava o tempo todo. Vem ver se... Ele tinha muito medo se que acontecesse algo de errado com a minha filha, não sei. Então ele me chamava o tempo todo, o tempo todo. Então teve uma época que eu não saía de casa porque eu sabia que ele ia me chamar porque ele estava precisando de mim, sabe? E mesmo com relação ao trabalho dele, quando ele chega em casa, ele precisa conversar comigo. Ele não vai ligar para um amigo. Não, ele precisa de mim. Sou eu que tenho que... A companheira dele ele tem que contar tudo, tudo, né? Sim, comigo acontece igual. Eu tenho que passar tudo para ela, né? Às vezes penso, seré que estou sendo egoísta, que tenho que sobrecargar a ela, não? Mas preciso falar todo para ela, preciso, né? E enquanto elas, bom, mandar mais, não sei, não, porque eu pretendo que as decisões sejam sempre compartilhadas, não? As decisões importantes sempre compartilhadas. E se temos que tomar um tempo, porque há um desacordo, nós tomamos um tempo para chegar a um ponto, não? E que essa decisão seja compartilhada, não? Mas por lo demás eu reclamo bastante mais que ela. Você é mais reclamoso. Daí reclamona. Que não são brigas, não são situações que eu estou reclamando constantemente. Acho que o europeu reclama mais que o brasileiro. Depende da situação, depende. Eu sou muito reclamona assim na casa. Eu não gosto quando ele deixa uma meia em cima do sofá ou aqui embaixo da mesinha, né? Então eu tô sempre reclamando mais pro lado da casa e tal. Ele já reclama mais pelo meu lado desorganizado. Eu não sou organizada assim com meus papéis, por exemplo, sabe? Eu deixo papel em qualquer canto da casa. Ele, quando ele quer procurar um papel, ele encontra rapidinho, porque tá tudo bem organizado na maletinha, com o nome, esse daqui as contas de não sei o que, esse daqui os documentos, brasileira tudo bem organizado. Demora a encontrar o papel, né? Mas no final encontra, no final... No final encontra. Ele tá por aqui.
Eu não jogo nenhum papel fora, mas nunca tá no lugar. A gente encontramos rapidinho, mas o dia que não aparece, nunca mais aparece. Ah, vá pro caso. Então, ó, gente, eu vou fazer 2 vídeos porque o papo tá tão legal, né, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, eu vou fazer em 2 partes, tá bom? Essa é a primeira parte dessa tag, vamos dizer assim. E então, beijo e Tchau, tchau. até o próximo vídeo. E eu acho isso muito bonito, assim, um casal assim tão unido, sabe? Então, isso é muito importante. Bernardo tá meio intimidado, mas não fique muito intimidado não, viu? Sim. Pode ficar à vontade aqui, que aí vai, né? Vamos lá. Ok. Então, vamos para a primeira questão. Ele vai responder e depois eu respondo, tá bom? Então, vamos para a número 1. Como vocês se conheceram? Nos conocimos por internet. Internet. Eu conheci o meu marido na praia. Foi ali na praia do Farol da Barra, em Salvador, Bahia. Então, número 2. Onde foi a primeira vez que vocês ficaram? A primeira vez que a gente ficou foi aqui na Espanha, na casa de meu sobrinho. Então, eles ficaram na casa do sobrinho, o sobrinho ouvindo tudo. A primeira vez que a gente ficamos foi na casa dele. Ele tinha um apartamento alugado lá em Salvador, então eu fui para casa dele um mês depois que a gente estava saindo junto e aí namoramos esse dia, né? Um mês depois para conquistar esse homem, imagine, meu Deus. Pues 8 anos. 8 anos já 8 anos. que a gente decidiu compartilhar, né? Uma vida em comum, né? Sim, 8 anos juntos, olha que loucura. Pois eu tenho 10 anos, foi em 2006. A gente se encontramos em janeiro de 2006. Já tem 10 anos. O tempo passa rápido. Muito rápido, muito. Quando você muito. está bem... Parece que foi ontem. Sim. Parece que foi ontem. Quando se ama, né, o tempo passa muito rápido, Sim. né? Quando você está com uma pessoa assim que você não ama, né, parece um ano, parece uma eternidade. Sim. Tá certo. Vamos para 6. Vocês têm alguma tradição de casal? Bom, temos algumas, não? Mas a mais marcante agora que eu estou lembrando, temos uma tradição de abrir uma garrafa de vinho e compartilhar um bom filme, tomando um vinho. O bom filme dele, gente, é filme de terror. Sim, bom. Olha o bom filme, eu sei porque ele já me contou. Às vezes ela me vacía a taça em cima, um pouco com aquele susto, não? Mas eu já me acostumei. Quando ele... 8 anos atrás, não? Acho que sim, YouTube... 8 anos atrás não tinha. Era só correio eletrônico, né? E Era... demorava um ano em mandar um vídeo daquelas com câmera ruim de celularzinho, né? Sim. Não tinha tanto como hoje em dia no computador tem webcam. Sim, E na época não tinha webcam no computador. Tinha que ser aquelas câmerazinhas, né, Sim, fora que a gente instalava. Mas o primeiro dia realmente que você viu foi quando você foi no Brasil. Quando eu fui no Brasil, desde que a gente tive um primeiro contato por internet, acho que transcorreram uns 8 meses ou assim. 8 meses? 8 meses. Não. Então ele viu a família dela 8 meses depois. Sim. E eu vi a família do meu marido quanto tempo depois? Ficamos juntos 6, foi mais ou menos 8 meses depois também. 8 meses também? Foi, eu acho que foi. Foi 8 meses, sim, 8 meses depois. Eu vim para a França em julho, né? E quando eu cheguei na França, eu fui logo para casa da minha sogra. Então, foi 8 meses depois que eu conheci a família dele, que ele estava no Brasil sozinho, né? Ai, gente, a casa tá ficando... Vamos para a número 5. Há quanto tempo estão juntos? Oi, gente, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Bernardo, né, mais conhecido como Bernard, não é isso? Oui.
Sim, fale em português, fale com sotaque, fale como você quiser, tá bom? Tá bom, tá bom. Não se preocupe com isso. Então, ele é espanhol e é casado com uma amiga minha. E hoje estamos aqui para responder uma tag, que é a tag de como... Qual é a tag mesmo? Conhecendo melhor. Umas perguntas, umas perguntinhas, né? Aí, Não, ele tá aqui para responder a uma tag, né? Eu vou fazer algumas perguntas para ele, assim, sobre o casamento dele, como foi que ele conheceu a esposa dele e tal. E ao mesmo tempo eu vou responder também como foi que eu conheci o meu marido. Então, são 19 questões, né, que se conhecendo melhor, é mais se conhecendo melhor, para ver se ele conhece realmente. sua companheira, né? É, Seu companheiro. para ver se ele conhece realmente a companheira dele. E se eu conheço também o meu marido, né? Claro. O amor deles são muito grandes. E a número 3, qual foi sua primeira impressão quando a viu? Pues a primera impresión cuando vi a ella no decepcionó en absoluto a como ya conocía a ella, ¿no? Mediante la red. Maravilloso, mágica, mágica, podría falar mágica, fue mágica. Sí. Comigo foi mais ou menos a primeira, mais ou menos a mesma coisa, né? Quando eu vi meu marido pela primeira vez, nossa, parecia que tudo já estava escrito. Este homem é para você, minha filha. Sim. Então foi muito, muito especial mesmo. Eu fiquei, eu saí é como se minha alma tivesse saído de meu corpo, assim, sabe? Eu me senti muito, muito leve. Foi uma sensação incrível. Já sabia que era o homem da minha vida. Sim. No seu caso também foi assim. Tá Parecido. vendo? É parecido. O nome disso é amor, viu, gente? 4. Quando foi que você conheceu a família dela? Eu conheci na família dela, desde que a gente se conheceu por primeira vez, um primeiro contato na internet. Você viu a família dela pela internet também? No, porque então a tecnologia não era, estamos falando de faz